Fala, nação, e o Mengão está escalado, hein? Pronto para a final amanhã contra o Nova Iguaçu. Vamos deixar o campeão na tela porque eu queria falar da linha de defesa. E o Léo Ortiz, hein? A gente não podia ver estreando amanhã pensando que o Flamengo, especialmente, tem um compromisso de Libertadores no meio da semana que vem, já tá com essa final praticamente decidida. E aí, não? Eu acho que Léo Ortiz e um monte. Eu pessoalmente, acho. Que não estreou, né? E tá gerando muita expectativa. Esse mais ainda, mas pra mim, todos esses jogadores aí ficariam no banco de reservas para poder entrar no... Inimigo do entretenimento, hein, Gonzalo? Depois do jogo, entrar e participar da entrega da taça, da volta olímpica, ir na torcida. Graças a Deus você é nosso comentarista. Só que eu acho que botar esses jogadores... Porque o problema não é hoje. O Flamengo jogou na terça-feira. A torcida quer espetáculo, Gonza. Tudo bem, mas então depois a torcida vai pegar no pé do Tite, se ele não tiver condição lá no Campeonato Brasileiro, lá em junho, julho, quando a minutagem desses caras estiver mas alta. ele vem administrando de forma bem discreta. Ele não tem dado jogo cheio pra ninguém. Vocês estão percebendo isso? Né? E isso, pra mim, é também uma administração. E o Tite é muitíssimo, né, anos-luz mais competente do que eu para administrar o elenco. Eu só acho que se você somar algumas coisas, e isso não vai nem contra o que diz o Raed, com a questão de qualquer título é título, qualquer taça é taça, porque a taça já está com o Flamengo. Não há a menor hipótese do Flamengo perder isso. Então, neste caso, diante de... Se fosse o adversário fosse o Vasco, o Botafogo ou o Fluminense, que são times que têm, de repente, uma capacidade de, sei lá, de tirar um coelho da cartola e inverter esse placar, mas não é, com todo respeito, não é o caso do Nova Iguaçu. Então, o jogo de amanhã é um amistoso de luxo. E eu não acho que o Flamengo tenha, na sequência, uma temporada que lhe permita fazer muitos amistosos de luxo. Agora, é lógico que tem algumas outras questões, o time querer ser campeão invicto, o time querer ser o time que menos tomou gol em 100 anos, tudo isso está em jogo. Só que eu acho que o Flamengo poderia conseguir a mesma coisa com esses jogadores sendo preservados. Não é para o jogo com o Palestino, é para a temporada. É quando chegar lá em setembro e começar a estourar músculo, mas podia ter poupado naquele jogo. Apenas acho isso. Agora, enfim, a opção do Tite, se ele botar força máxima, o Flamengo vai fazer mais 3-0 e o torcedor que for ao Maracanã vai sair mais feliz ainda. E tem que lembrar o precinho também, hein, Gonzalo? Aí você tem que lembrar disso. É um jogo caro para não ver o time titular, não? Pois é, mas se a gente começar a colocar esse tipo de aspecto numa preparação de temporada, né, no planejamento que o treinador vai fazer... Eu acho que ele tem primeiro ver ali, vem cá, esse jogador aqui, quantos minutos ele tem? E não quanto o torcedor vai pagar. Porque se o torcedor ele achar que a escalação não tá boa, ele vai pro cinema. E pior que não vai, não, Gonçalo. Vamos botar o Sub-20 ali. Vamos botar o Sub-20 campeão da Libertadores. E o atrativo do jogo de hoje não é o time titular. O atrativo do jogo de hoje é o Cariaco. É o título. Não, mas é claro que todo mundo quer ver o time titular. Eu imagino, o torcedor quer ver a sua força. E eu concordo com você na administração, mas só discordo da solução. Acho que você não precisa poupar. O Tite já vem administrando ali, ele tá tirando antes da hora, ou tá botando menos tempo do que pode entregar, acho que exatamente pensando, né, nesse cálculo aí. Dá pra botar de novo o campinho da tela? Não serve para amanhã ainda, torcedores, calma, mas eu trago uma notícia muito boa pro rubro-negro, né? Aliás, o Gerson foi elogiadíssimo pelo médico Dr. Fernando Bassan, que lembrou que o Gerson fez praticamente, tem lá a cobertura completa no GE. Globo. O Gerson fez praticamente uma nova pré-temporada, porque perdeu, né, o condicionamento físico por causa da cirurgia no rim, teve que ficar muito tempo parado ali. E fez quase uma pré-temporada e não ganhou peso, tá? O que é bem difícil a gente ver, até porque a carga de treino foi diminuída. Mas... Ele não ganhou, mas eu ganhei. Curtindo a Páscoa doidado. Ainda é Páscoa na sua casa, né? Gerson e Luiz Araújo, não tem uma briga boa aí, não? Não é pra amanhã, tá? Calma. Mas a notícia é boa. A expectativa é de ver essa briga já em abril, tá? Não tem uma briga boa, não? O que? Gerson e Luiz Araújo? Eu acho que são dois jogadores com características muito diferentes. Uma coisa é você colocar um jogador de um meio-campista do lado do campo e outra coisa é você ter um atacante do lado do campo. O Luiz Araújo, ele te entrega, além da força, porque ele é um jogador muito forte, ele te entrega a mudança de direção e a velocidade. O Gerson te entrega uma construção pelo lado do campo. E um combate melhor também, não? Sim, mas aí eu acho que você precisaria modificar um pouco a característica
do cara da lateral direita. O Varela é um jogador que a temporada do Varela até aqui está sendo muito boa, tá? Tudo que ele não fez nos últimos tempos com o Flamengo, com o Tite, ele parece que se achando. Mas o Varela é um lateral que ele não te oferece muita expectativa ofensiva. E aí você precisa de um cara pelo corredor do lado direito, nesse esquema do Tite, que te dá uma alternativa. E o Gerson, eu acho que mesmo sendo uma referência técnica, ele não vai te dar essa alternativa de velocidade e mudança de direção no 1 contra 1 que o Luiz Araújo dá. Mas aí isso já não pode ser dividido com o De La Cruz? O quê? O cair pela direita? O que você estaria cobrando exatamente do Gerson comparado ao Luiz Araújo? Aí você vai acabar fazendo com que o time rode. Essa mudança de direção o De La Cruz não tem feito, não tem proporcionado? O quê? Por dentro? Exatamente. Não, por dentro. Mudança de direção. Não, mudança de direção não. O De La Cruz é um jogador de dinâmica no meio. Eu tô falando do 1 contra 1. Ah, tá. De Eu achei que era a direção de jogada. De pegar um Everton Cebolinha pela ponta esquerda contra um lateral para limpar o campo ofensivo. Tá. Perfeito. E aí nessa você ficaria com nesse duelo específico, Luiz Araújo e Gerson, você fica com o Luiz Araújo? Eu ficaria com um jogador no esquema do Tite, pensando com a cabeça do Tite, com esse esquema tático que ele está montando no Flamengo, você precisa de um jogador de mudança de direção e drible pelo lado do campo. Se você não tiver esse jogador no sistema ofensivo, você precisa de um lateral que te dê opções ofensivas. E o Varela tem cumprido esse papel? O Varela tem certa dificuldade nisso. Mas você lembrou bem, ele no ano passado tem certa dificuldade nisso, mas ele evoluiu alguns pontos muito criticados, né, da temporada passada. O Varela tá jogando... Pra mim, o Varela tá jogando muito bem esse ano. Muito melhor do que o ano passado. O Varela estreou no Flamengo esse ano. Mas com um ponto forte dele, a questão da marcação. Ele não tem, ofensivamente, ele não é esse jogador que vai partir para cima do lateral adversário e vai driblar e vai na linha de fundo. Não, ele vai fazer ali o que é suficiente para ver um rendimento, um jogo de apoio, um jogo ali de fazer uma combinação com o Luiz Araújo, mas defensivamente é que ele cresceu muito. E é um dos fatores que ajudaram o Flamengo a ter essa solidez defensiva. Pessoal, e o Tite vai com força máxima para a final, hein, contra o Nova Iguaçu. O Tite não quer perder essa taça, não. Vai ser a primeira taça do Tite. Na minha opinião, ele faz bem de não poupar, porque o próximo jogo da Libertadores vai ser aqui no Maracanã. Não tem viagem, não tem problema. O jogo é no domingo, eles vão folgar na segunda, vai ter o treino de terça e o jogo na quarta. E também esse jogo vai servir para ele tentar consertar alguns problemas que ele viu, né, no jogo contra o Milionários. Nós precisamos de ir no mercado e trazer um cara ali para disputar a posição com o Luiz Araújo. O Gerson, não é a posição do Gerson ali. Ele pode fazer? Pode. Mas o time vai perder velocidade pela lateral direita, porque o Varela, ele é muito defensivo. Para o Gerson jogar naquela posição ali, nós teríamos que ter um lateral que avance mais, que ataque mais a linha de fundo, estilo Ayrton Lucas. A única ressalva que eu faço, eu acho que poderia utilizar o Léo Ortiz, né? Dá uma descansada no Fabrício Bruno, que ele não parou na data FIFA, ele tá jogando todos os jogos praticamente. Daria para dar uma segurada nele e testar o Léo Ortiz ali naquela posição. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, até a próxima.